desci de manhã e aí fui brincar com um porteiro que a gente troca zap e tal, um cara muito bem-humorado. E o outro, que estava saindo da noite, virou para mim, do nada, e disse que não era hora de brincar. Aquela hora ali não era uma hora de brincar. E que aquilo ali era uma. E que eu devia tomar, sei lá, não devia brincar aquela hora da manhã com aquele cara que não era nem ele. Eu fiquei olhando para ele, não respondi nada. Uma pessoa que eu me relaciono, que eu sempre cumprimento e tal, eu estranhei. Fiquei na minha, não respondi, trouxe para minha bancada para refletir. Me incomodou, tirou um pouco meu astral, e aí eu trouxe para a bancada para refletir. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante, e a reflexão sobre esse artigo, né, a sutil arte de hidratação. Hidratação foi um termo que eu usei num vídeo do TikTok, foi meu vídeo do TikTok, que eu tenho ali, às vezes eu faço alguma coisa no TikTok, foi o meu vídeo mais bom, que mais bombou no TikTok, cheguei a quase 120 mil visualizações, ou até mais, não lembro bem, em que eu falava, né, que eu fazia uma reflexão de como lidar com pessoas tóxicas. De repente, do nada, e aí eu estou vivendo numa cidade pequena, isso fica muito mais evidente, de repente, do nada, você é espetado, é como se a gente levasse uma facada, e numa cidade pequena a gente sente muito mais, porque a gente vai aos poucos perdendo aquele estresse da cidade grande, vai aos poucos relaxando, né? Não, aqui não tem violência, não tem roubo, não tem assalto, a gente anda com uma tranquilidade, cumprimenta todo mundo. Então, esse tipo de coisa que acontece, e aí eu diria aí 5% das pessoas aqui têm problemas de interação. E isso aparece com muito mais evidência. É um grande laboratório, né, da sociedade. Então, o artigo, a primeira coisa que eu queria falar é que a mente precisa ser bem gerenciada para evitar gastar energia renovável, aquela que volta com a química da motivação. O que é isso, Nepô? É, quando a gente. E aí eu fiz uma separação nesse artigo importante, isso é novidade, né? Eu separei atividades nobres, essa ideia apareceu na sauna, conversando lá entre aspas, né? Que eu criei a fantasia de que eu converso com a tia Clotilde. Então, apareceu lá, quer dizer, eu fiz um contraponto entre atividades nobres e atividades pobres. Quando você dedica a mente para atividades nobres, ela retorna, eu chamei de atividade sustentável, renovável, porque ela injeta, né? Quando você tem uma vocação, você tem uma coisa que você gosta muito de fazer, a mente ela, ela gera uma química motivacional que ela retorna para você. Então essa é uma atividade nobre. Por quê? Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, no AA, e as pessoas sugerem parar de beber e que você tem que se afastar de pessoas, lugares e situações tóxicas, né? Por que a pessoa entra num vício? Porque ela vai procurar uma motivação. Como ela não está gerando motivação, olha que interessante, como ela não está gerando química própria, como ela não está produzindo seus tomates, suas alfaces, ela não está plantando químicas motivacionais, ela vai procurar químicas motivacionais fora dela. Aí ela vai se viciar nessa química motivacional fora dela. Então, quando você coloca a mente para trabalhar em áreas mais nobres, em atividades mais nobres, você vai gerar sua própria química. Tem uma menina aqui na mercearia que ela está gordinha e eu tenho falado para ela sobre a minha dieta, que eu tenho feito minha conscientização alimentar, né? E aí a gente conversa e tal, e eu vejo que ela não consegue
E aí eu fiquei perguntando por que que ela não dá o primeiro passo para começar uma conscientização alimentar, uma reeducação alimentar. Porque provavelmente, né, as coisas que ela come, ela se motiva comendo coisas que não estão fazendo bem para ela. Ela colocou na comida, né, numa atividade que eu diria que é um pouco mais pobre, né, e ela então ela tem lá os hábitos alimentares que ela continua comendo coisas que não fazem bem para ela, porque ela não está jogando uma energia, ela não está tendo uma atividade mais nobre, a atividade mais nobre vai dar energia para ela poder dizer não para determinadas, digamos assim, vícios que ela tem de alimentação que estão fazendo ela engordar. Então ela não consegue equilibrar essas duas coisas, né? E aí vamos lá, uma mente bem gerenciada é aquela que consegue se dedicar mais para atividades mais nobres e reduzir as atividades mais pobres. Então a gente está falando de gerenciamento da mente. E aí eu acho que tem uma questão aí que é a questão da automatização. Quando você faz esse gerenciamento, você tem que escolher aquilo que você vai automatizar e aquilo que você vai desafiar a sua mente. Então, essa situação, né, que aconteceu com esse porteiro que veio e me deu essa facada na manhã, eu falei: "Cara, como é que eu lido com isso? Eu preciso gerenciar isso", né. E aí eu falei: "Cara, eu não esperava que isso acontecesse, não é uma pessoa que se mostrou de pronto com esse problema, mas ele tem, de vez em quando ele vai jogar essa, então o que que eu tenho que fazer? Tirar o pé do acelerador ali, pisar no freio, dar um boa tarde, bom dia, boa noite, eu vou hidrantar de forma moderada a relação com essa pessoa. Eu vou, né, tratá-la com mais distanciamento, evitar fazer uma brincadeira com outra pessoa perto dela, para que ela não venha com uma agressividade que ela tem, que ela não estava mostrando e que ela de repente mostrou". Então eu percebi, porque aí você vai dizer: "Ah, mas ela devia estar ruim naquele dia", mas no dia seguinte, que ela podia chegar para mim e dizer: "Cara, eu estava com problema, não sei o quê, blá-blá", não, não fez nada. Para ele é normal essa agressividade. Ele não se tocou. E eu não tenho como conversar, porque eu percebi que é um problema mais estrutural. Já tinha tido outras situações que outras pessoas me contaram e aquilo ali se consolidou. Então, com aquele cara que eu gosto de brincar, eu continuo brincando e com aquela pessoa eu vou hidratando para que evitar esse problema, né. Então, o ideal é que você automatize as atividades mais pobres e reflita, né, e se concentre nas atividades mais nobres. Então eu falo o seguinte: eu vou ficar gastando energia da minha mente, gerenciando um problema de uma pessoa que vai trazer isso. Imagina isso, e eu estou falando isso de uma relação muito superficial, imagina uma relação mais íntima. Eu estava aqui brincando aqui, né, fazendo aqui uns meus horários aqui tranquilos, eu estou fazendo aqui um e-book sobre, sabedoria e poesia na música de maneira geral, e tem aquela música do fundo do meu coração, do Roberto Carlos, não sei se você conhece. É isso, é um impasse de uma pessoa, né? Eu, quando vi você chegar, me pedindo para ficar e tal, bababá, isso, aí eu sorrio, eu gosto, eu adoro, etc. Tal, e tu vai embora, e aí pronto, meu orgulho vai para o chão, eu começo a não sei o quê, e a pessoa quer se afastar, mas não consegue, pede para a outra não aparecer, uma confusão generalizada. Então o que que acontece ali? A pessoa fez de uma relação, numa relação tóxica, ela criou um vício, ela criou uma codependência de uma relação. Ela não consegue gerar química motivadoras, ela não encontrou uma área nova para poder atuar, e a partir dessa incapacidade, ela vai gerando um problema para ela, e aí ela entra num ciclo vicioso. Aí então ela não consegue parar, entre aspas, de beber aquela outra pessoa. Tive um caso parecido, que aí já é diferente, aí eu chamei
né? Essas pessoas que dão essas facadas inesperadas, eu chamei de grosso de armário. O grosso de armário é aquela pessoa, e aqui aqui na cidade, eu já identifiquei uns 4 ou 5, mais ou menos nessa linha, né? Teve um outro também que eu fui brincar, e aí essa história aqui do vídeo que eu conto, né? Um vascaíno, fui brincar com ele, a gente brincava. Um belo dia ele me mandou tomar naquele lugar, do nada, 7h30 da manhã. E a única coisa que eu disse para ele, eu falei: "E aí, fala sofredor", pronto, ali já foi essa facada. Ali então eu fiz uma hidratação radical, nunca mais passei na banca, e eu era cliente dele, nunca mais fui lá, nunca mais passei lá, e acabou a relação. E esse é o grosso de armário, e existe uma outra que eu chamei de bipolar, que também vai drenar uma energia. É um cidadão que trabalha num determinado setor, num determinado supermercado, e aquela pessoa, ora falava, ora não falava, ora cumprimentava, ora não cumprimentava. Eu chegava lá e eu não sabia. Pô, cumprimento, não cumprimento? E aí a pessoa cumprimentava, a pessoa virava a cara, eu falava: "Pô, será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa?" Daqui a pouco a pessoa vinha, falava e brincava, era bipolar. Aí eu defini aquela pessoa como bipolar. E aí o que que eu percebi? Que eu não podia ficar naquela história. Eu estou fazendo essa metáfora porque isso vale para muitas coisas. Por que que eu vou entrar e vou ficar: "Bom, eu estou entrando aqui no supermercado e espera aí, eu vou cumprimentar aquela pessoa, não vou cumprimentar?" E aí você vai, olha a energia sendo gasta numa atividade pobre. E eu estou querendo pensar aqui sobre o mundo digital, estou querendo pensar sobre outras coisas e vou ficar aqui agora me perguntando se eu vou cumprimentar aquela pessoa ou não. Hidratação radical. Simplesmente parei de falar. Eu tomei a iniciativa. Eu saí da codependência que você passa a ter com uma pessoa bipolar. Simplesmente o seguinte: não fala mais, não olho mais, não vejo mais e pronto. Aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, é o seguinte: no primeiro momento, tudo isso está dentro da bancada. Você está refletindo sobre isso. Você está pensando sobre isso. Mas chega um determinado momento que eu percebi, depois que eu fiz a hidratação, depois do primeiro dia, depois do segundo, depois do quinto, de 4 semanas, depois de um mês, depois de tantos meses, que aquilo entrou no automatismo. De vez em quando eu falo assim: "Caraca, Luiz", eu simplesmente ignoro. Acabou, automatizei. Automatizei aquilo e aquilo então. E aí tem essa coisa importante, né? A escolha daquilo que a gente vai automatizar na nossa mente, isso é o fundamental. Porque se você não consegue escolher os bons automatismos, e aí talvez aí quando você fala da bebida, quando você fala das drogas, quando você fala das relações tóxicas, quando você fala de tudo isso, é a incapacidade da desautomatização das coisas que não nos fazem bem. É a mente secundária podendo trabalhar. Mas para que a gente possa desenvolver e que a mente secundária ela consiga dizer não para tudo isso, ela precisa criar uma energia sustentável, uma energia renovável, que é o quê? É você fazer coisas que você gosta muito, que essas coisas vão gerar uma energia positiva dentro de você, e essa motivação que vem, você começa a plantar motivação. E ao colher motivação, você não vê mais necessidade de ir buscar fora, em coisas tóxicas, isso que estava faltando. Então, quando encontramos pessoas mais tóxicas, precisamos hidratá-las de forma mais ou menos radical. E aí, dentro de uma cidade pequena em que a gente vive, eu vivo aqui, é um laboratório, né, com esse tipo de coisa, né, eu diria que 5% das pessoas, ou talvez até menos, tenham esse tipo de problema. Ou uma bipolaridade, ou é um grosso de armário. O que que eu faço? Identifico, reconheço, classifico, como eu estou fazendo agora nesse e-book, isso é uma atividade que me motiva, né? E a partir dali eu automatizo e acabou. Não quero gastar energia com esse tipo de coisa, porque eu quero me dedicar a coisas mais nobres. É um pouco por aí.
que vocês dizem? Bom, hoje é quarta-feira, estamos escrevendo aqui, fazendo áudio do artigo A Sutil Arte da Hidratação. E você está recebendo esse artigo porque nas quartas a gente distribui os artigos da Bimodais. Mas se você quiser receber artigos todos os dias, aprofundando aí, né, o conhecimento digital, aprofundando uma sabedoria mais forte para viver na civilização 2.0, entender os Sapiens 2.0, sair desse mimimi que a gente tem hoje aí no mercado, eu te convido para fazer parte da Bimodais. Como é que funciona a brincadeira? São imersões semestrais, o preço é R$ 700 e você passa a receber artigos e ouvir os áudios todos os dias, são áudios geralmente de 15 minutos, e você então é todo dia acupunturado, recebe uma pílula vermelha para você poder sair de Matrix. A gente tem feito um esforço enorme de apresentar uma explicação razoável do que está acontecendo no mundo digital e quais são as ações que a gente pode fazer mais sábias para viver nesse mundo mais inovador, mais mutante, mais originalizado, mais transformador, que exige uma maneira de pensar completamente diferente. É isso. Quer saber mais? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.